Educação aumenta a procura por cursos técnicos no país. Racionamento, abastecimento de água em Ouro Preto é reduzido em alguns bairros. E na nossa entrevista de hoje, saiba tudo sobre a esclerose lateral amiotrófica. Olá! O mercado de trabalho cresce e vem sentindo cada vez mais a falta de trabalhadores qualificados. O ensino profissionalizante é o caminho mais curto para a conquista do primeiro emprego. O crescimento das vagas nos cursos técnicos tem possibilitado a formação de profissionais para atuar no setor onde há o maior déficit de mão de obra, a indústria. São mais de 160 opções de cursos em todas as áreas, oferecidos pelas redes pública e privada. O salário de um profissional técnico depende da profissão e da região do país, mas a média está entre R$ 900 e R$ 2.000. Veja na reportagem de Águida Martins. Segundo pesquisa do IBOP de 2014, 70% dos ex-alunos de cursos técnicos de nível médio conseguem emprego no primeiro ano depois da formatura. Realidade vivida por Heitor. Eu escolhi fazer um curso técnico porque quem faz um curso técnico sai na frente que quem faz só o médio. E aqui na nossa cidade a gente tem uma instituição de muita qualidade, que prepara a gente bem para o mercado de trabalho. Se nós pensarmos que os alunos, que estão nessa faixa etária, são aqueles que vivem, uma situação crítica, que começam a consolidar os seus valores, e que começam a sentir a maior pressão social, é importante que esse cidadão seja lhe dado a oportunidade, não só de ter uma profissão, mas também uma formação acadêmica sólida. O objetivo de um curso técnico é formar mão de obra qualificada. Por isso, o ensino é mais voltado para a parte prática da carreira escolhida. Para suprir a demanda de trabalhadores para o mercado, as instituições de ensino federais têm aumentado as vagas em todo o Brasil. Só no primeiro semestre deste ano, foram oferecidas quase 300 mil vagas no Sisutec, Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, que utiliza a nota do Enem para a seleção de alunos. O técnico cumpre uma função fundamental dentro de uma empresa de qualquer porte. Ele fica ali num segmento intermediário entre o pessoal de chão de fábrica, o pessoal de trabalho mais operacional e o pessoal da gestão da empresa. A alta empregabilidade para o profissional técnico foi o que motivou Luiz a ingressar em um curso profissionalizante. O grau de aprendizagem que você tem aqui, a capacidade de ingressar no mercado de trabalho é fundamental. Então, assim, é uma área de desenvolvimento, que está em alta, que é a automação. Então, eu gosto dessa área e quero dar continuidade dela. A gente tem visto muitos nossos alunos que aqui na rede federal, a gente tem uma escola que habilita para o técnico e também dá boas condições para a pessoa seguir estudos. Então a gente vê um processo que muitos alunos vão para a universidade. Devido ao período longo de estiagem, desde o último dia 3, alguns bairros de Ouro Preto passam por um racionamento na distribuição de água. Com a diminuição significativa dos mananciais e sem expectativas de chuvas para os próximos dias, o abastecimento do município opera no limite. A estação de tratamento de água do Itacolomi, responsável por abastecer Ouro Preto, está funcionando com 50% da capacidade. Os bairros atingidos pela medida são Alto das Dores, Santa Cruz, Santa Efigênia, Padre Faria, Nossa Senhora do Carmo, Bauxita, Vila Operária, Vila dos Engenheiros, Vila Aparecida, Lagoa, Novo Horizonte e parte dos bairros Antônio Dias, Saramenha, Tavares e Barra. O SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto, pede à comunidade que fique atenta ao desperdício de água e evite lavar carros e calçadas, monitore o funcionamento das torneiras e regule o tempo no banho, uma vez que não há previsão para o fim do período de seca. Para informações, reclamações e denúncias de desperdícios, o telefone do SEMAI é o 3559-3237.
Ações que mobilizam toda a sociedade. A solidariedade de um jeito descontraído, bem-humorado e gelado. Várias pessoas já postaram seus vídeos levando um balde de água com gelo na cabeça. Entre elas, celebridades de todo o mundo. O objetivo da ação é arrecadar dinheiro para pesquisas que buscam a cura da esclerose lateral amiotrófica, a ELA, doença que atinge os neurônios e compromete os movimentos do corpo. E para falar mais sobre a doença, eu recebo aqui no estúdio o neurologista Leonardo Brandão. Olá, doutor, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Muito obrigado. Doutor, o que é exatamente a ELA? A ELA, Vitor, faz parte de um grupo de doenças conhecidas como doença do neurônio motor, né? Ela é a principal doença desse grupo, existem outras menos comuns, graves também, como a esclerose lateral primária, a atrofia muscular progressiva, a atrofia espinhal progressiva e a paralisia bulbar progressiva. Mas elas são doenças mais raras dentro do grupo. A principal doença é a esclerose lateral amiotrófica, é a principal doença desse grupo, da doença do neurônio motor. Sim, e aí ela atinge o que no corpo? Quais os principais sintomas da doença? Ela é uma doença que classicamente costuma se iniciar em torno da 5ª, 7ª década de vida, principalmente em homens, né? Mulheres também podem ser acometidas, mas principalmente homens. E o que acontece? Na hora que esse neurônio, que é um neurônio motor, a responsabilidade, a função dele é de movimentar os músculos, esses neurônios entram num processo de degeneração. No que o neurônio começa a degenerar, ele para de funcionar adequadamente, obviamente, e aí a pessoa pode se queixar de diminuição de força, dificuldade de executar as tarefas, fica mais difícil a coordenação motora diminui, não porque você tem alterações em centros que controlam a coordenação, mas é porque a parte motora está prejudicada. Sim, o diagnóstico da doença ele é difícil porque ele pode demorar meses ou anos para aparecer, né? O grande problema realmente no momento é esse. Muitas das vezes o diagnóstico ele é postergado até 12 a 20 meses em alguns casos, né? Porque geralmente, ou porque a pessoa que não está habilitada a fazer o diagnóstico, não conhece a doença, e como é uma doença que tem uma carga muito pesada por conta de ser uma doença incurável, uma doença incapacitante, muitos médicos têm o receio de passar o diagnóstico para o paciente. Sim, então, como passar esse diagnóstico então para o paciente? Muitas vezes é difícil, porque na verdade a gente tem que excluir outras condições que possam mimetizar a esclerose lateral amiotrófica. E quando você exclui outras opções, você tem que conversar de uma maneira séria e direta com o paciente, infelizmente, porque é uma doença que não tem cura, tá? É uma doença com um prognóstico muito ruim, mas ela é uma doença polimórfica. O que eu quero dizer com isso? Não obrigatoriamente todos os pacientes irão evoluir da mesma maneira. Sim, e a doença não tem cura, né? Como o senhor mesmo já disse. Como minimizar? Tem como minimizar o impacto da doença? Sim, o que acontece é o seguinte, existe uma única medicação aprovada para a utilização, a substância chama Riluzol, né? E o Riluzol, na verdade, ele posterga, ele tenta frear a evolução da doença, mas ele não cura a doença, né? Muitas das vezes, o que a gente tem que fazer? Utilizar medicações que vão atuar sobre os sintomas da doença. Então, por exemplo, o paciente tem muita dor muscular por conta da cãibra. A doença é uma doença do neurônio motor, mas o paciente tem dor por conta de cãibra. Por conta de a fasciculação, ou seja, o músculo tremendo, incomoda muito também. Então, existem medicações que nós podemos utilizar, porque para diminuir a possibilidade dele ter cãibra, para diminuir a fasciculação, alguns antidepressivos, tratamentos reabilitativos, então fisioterapia, terapia ocupacional, RPG, são medidas que a gente tenta utilizar para frear a evolução da doença. Ok, doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço. E se você quiser ajudar e fazer a doação, basta acessar o site da Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, abrela.org.br, ou ainda o site do Instituto Paulo Gontijo. Anota aí, ipg.org.br. E uma última e boa notícia. A banda Samba Bem, aqui de Ouro Preto, foi selecionada entre mais de 3.500 grupos para o reality show Breakout Brasil, do canal Sony. A banda, que é formada por alunos de música da UFOP e por moradores da região, contou com o apoio do público, que pôde votar pela internet. Recentemente, o Samba Bem foi entrevistado aqui no Plano Aberto. Na oportunidade, os meninos do grupo falaram sobre a trajetória da banda e as influências musicais que os levaram a escolher o samba rock como ritmo. O Breakout Brasil vai ter início no dia 19 de outubro. Mais de 11 bandas vão competir por um contrato para a gravação de um disco com a Sony, organizadora do concurso.
Participe do Plano Aberto enviando sugestões de reportagens. O nosso e-mail é produçãotvufop@gmail.com, sem cedilha e sem o tio. O telefone da nossa redação é o 3559-1206. Sua sugestão é sempre muito bem-vinda. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.